Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Bom, o áudio de hoje é um resumo do que foi feito até aqui. Já há alguns episódios e hoje vamos tomar para fazer um resumo e verificar até onde chegamos. E, primeiramente, qual é o tema deste conjunto de áudios, Filosofia e Fé Cristã? É justamente essa reflexão que pode ser feita em torno desse difícil casamento entre a filosofia e a fé cristã, deste possível e às vezes impossível diálogo entre a filosofia e a fé cristã. Qual seria o público-alvo? Como foi falado nos áudios anteriores, existem basicamente dois públicos-alvo e um terceiro mais geral. O mais geral, obviamente, é qualquer pessoa que se interesse por este assunto. E o público-alvo, então, principal, são estudantes, principalmente do primeiro ano, de graduações das áreas de humanidades, em que geralmente se tem alguma disciplina de introdução à filosofia, ou mesmo para quem faz o curso de filosofia, principalmente os alunos do primeiro ano. E aí, basicamente, é aquilo que se falou. Geralmente, o estudante chega na faculdade, alguma área de humanidades, e ele se depara ali com um hiperespecialista, geralmente com doutorado ou com pós-doutorado, e não desmerecendo tais títulos, mas muitas vezes o título vem à frente da pessoa e acaba sendo que como uma barreira intransponível, e o estudante, principalmente o estudante cristão, acha que não pode debater ou levantar questões que são pertinentes à sua fé. E aí esses áudios têm esse objetivo também de mostrar que é possível sim engendrar bons diálogos. O grupo principal a que esses áudios se destinam, no entanto, são os estudantes de ensino médio, porque até por conta da idade, ainda adolescentes, não tem ainda uma estrutura, um arcabouço teórico para se envolver em alguns tipos de argumentação. E aí muitas vezes, e claro, não é sempre, não são todos os professores, mas nós sabemos que há muitos professores que têm uma linha bastante unilateral de abordagem das suas aulas e vão encaminhando toda a argumentação por uma única via. E o estudante, até como falei, por conta da idade, se sente inibido de travar um debate, levar uma argumentação, levando considerações da sua fé. E aí também, claro, encontra-se aqui um problema subjacente, que é o seguinte: o estudante na igreja aprende algo, e quando chega na escola, ele vai se deparar com algumas matérias, dentro dessas matérias, alguns pontos específicos que são radicalmente contrários à sua fé. E aí realmente é preciso se ter um suporte que vem fundamentalmente da família, da igreja, mas que também a partir de certas leituras podem fortalecer a fé da pessoa, claro, sempre à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem, continuando, o livro que foi adotado para esses áudios em que estamos trabalhando, estudando, é o livro de Colin Brown, chamado Filosofia e Fé Cristã. Ele é um clássico,
No Brasil chegou aqui no início dos anos 80, tem várias reedições. Essa edição que eu estou usando é de 2007. E o livro ele é muito interessante porque ele é um livro que traz uma característica bem fundamental, que é a de ser bastante abrangente. Ele coloca logo lá na introdução, na apresentação do livro, que há uma dificuldade muito grande em escrever, porque, primeiro, não se tem uma literatura específica, tanto em qualidade como em quantidade, sobre essa relação entre filosofia e a fé cristã. Muitas vezes se tem com a filosofia cristã, mas daqui a pouco comentamos, e que foi algo que foi comentado nos áudios anteriores, uma diferença entre filosofia cristã e fé cristã. Mas, a princípio, então, a dificuldade primeira seria essa. Não tem, ele teve que meio que desbravar sozinho um certo caminho, sem muita bibliografia. Uma segunda dificuldade que ele coloca lá é que ele quer que esse livro seja um suporte para os cristãos, no sentido de que os estudantes, seja de faculdade, seja na escola, que estudam filosofia, eles se deparam com essas dificuldades que nós colocamos, em que muitas vezes o que é apresentado é radicalmente contrário ao conteúdo, à cosmovisão cristã. E aí, nesse sentido, ele quer fazer um livro que tenha a qualidade necessária para que as perguntas que forem feitas possam ser investigadas. Mas ele também tem a dificuldade de que é como se tivesse que abaixar um pouco o nível do conteúdo, porque ele também quer escrever de uma forma que o cristão que nunca estudou filosofia possa minimamente ter ali algumas informações. Ele utiliza até um termo que algumas pessoas podem até desconsiderar o livro a partir desse termo que ele usa, mas ele diz que alguma informação é melhor do que nada. E realmente é verdade. Pensemos aqui em alguém cristão que tem seus filhos na escola, estão estudando filosofia, e ele tem uma certa noção de que ele tem que dar um suporte bíblico aos seus filhos para cumprir a sua função de pai, de educador. Ele precisa minimamente conhecer do que trata a filosofia. Ou então, pensemos em alguém que foi a um culto e o pastor utilizou lá o termo pós-modernidade, antropocentrismo. Falou lá sobre, citou Kant ou algum outro filósofo. É justo que essa pessoa minimamente tenha informações básicas para que possa entender o conteúdo do que está sendo repassado a ele. Então ele também teve essa dificuldade. Por um lado, ele quer aumentar o nível para pessoas que fazem faculdade de filosofia, para estudantes de filosofia de uma forma geral, e por outro, ele tem que moderar esse nível para que qualquer pessoa possa vir a entender. E essa é uma dificuldade muito grande que surge no livro dele. Os nossos áudios, eles correspondem então a um encaminhamento a partir de como o Colin Brown trata esse assunto. Porque é uma pessoa muito mais abalizada do que eu para tratar desse assunto. E nós vamos seguindo mais ou menos pela linha que ele seguiu e procurando fazer as considerações necessárias. Mas para não ficar só uma exegese de texto, só algo acadêmico, eu procurei também imprimir algumas lembranças minhas da época de quando eu fiz a graduação em filosofia. Todo cristão que já fez uma faculdade na área de humanas, principalmente
história ou psicologia, mas eu acho que fundamentalmente de filosofia, todo esse cristão tem várias histórias para contar. E aí eu procuro trazer alguma dessas minhas histórias, algumas delas, algumas cicatrizes que ficaram, e para não ficar algo somente acadêmico nesses áudios. E aí, como o objetivo desse áudio de hoje é fazer um resumo, tratou-se inicialmente da pergunta que o Colin Brown coloca, em que ele propriamente não responde, mas que ele dá a entender que essa relação entre filosofia e fé cristã é um casamento muito difícil. Não é ideal. E ele se coloca até a pergunta se seria um casamento. E aí ele começa falando lá na igreja primitiva, citando, por exemplo, o Tertuliano, que para Tertuliano ele via que a filosofia era algo, e aí claro que ele está falando lá da filosofia grega, de uma forma mais geral da cultura greco-romana, ao tempo dele, mas ele coloca então que seria algo negativo para a fé cristã. Ele vai dizer: esse conteúdo sem a fé não vale, e ele é raiz de heresias. Então ele via muito negativamente a filosofia. Mas outros autores ele já veem como positivo, por exemplo, os alexandrinos, Clemente, por exemplo, ou até mesmo Orígenes, ele já viam a filosofia como uma forma, a partir dos seus conceitos fundamentais, de encaminhar-se para a fé cristã, né? E aí, nesse ponto, particularmente, eu me adequo um pouco ao que pensa Agostinho de Hipona. Para Agostinho, ele considera, e ele usa uma figura, uma imagem muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: quando os hebreus saíram do Egito, os egípcios deram aos hebreus ouro. Esse ouro foi depois utilizado lá no deserto na construção do tabernáculo, de uma forma geral. Então foi algo que veio dos egípcios, daquele povo pagão, idólatra, e que auxiliou depois o povo de Deus lá no deserto. Pois muito bem, o Agostinho ele considera que o conhecimento grego ele é como se fosse esse ouro. Ele utiliza essa consideração, quer dizer, é algo que pode ser utilizado a favor do cristianismo. Agostinho fez isso durante toda a vida dele. Particularmente, penso que em alguns momentos ele foi infeliz nisso, principalmente no começo, ali na conversão dele, naquele período que vai de 386 até quando ele foi nomeado bispo. Ele muitas vezes trouxe alguns elementos que, no meu modo de entender, foram prejudiciais, como por exemplo a questão do êxtase místico em Plotino. Mas ele rearticulou tudo, como já foi falado em áudios anteriores, ele rearticulou tudo e no final da vida ele escreve as retratações e, como o nome diz, ele se retrata em muitos pontos. Mas é basicamente isso que eu considero também. Em fazendo-se uma certa depuração da filosofia, muita coisa tem de bom e muita coisa pode ser utilizada na conceituação interpretativa